Você não leu o título errado, porque nesse vídeo eu vou te provar de uma vez por todas que o Palmeiras tem sim Mundial. E não é só isso, porque também vou mostrar a história completa daquele campeonato e todas as polêmicas dele até hoje. Por isso, já fica aqui no Futilogia para você saber cada detalhe do primeiro campeonato mundial de clubes, a Copa Rio de 51. Para começar, toda a ideia daquela competição nasceu da própria FIFA um ano antes dela acontecer. Para ser mais específico, foi logo depois da Copa do Mundo de 50 e do Maracanaço aqui no Brasil. Aquele campeonato foi considerado um sucesso tão grande que os próprios dirigentes da entidade começaram a rodear a ideia de fazer pela primeira vez um campeonato mundial de clubes. Tipo uma Copa do Mundo, só que dos times, para ser realizada aqui mesmo no país. E quando eles decidiram fazer o torneio de fato, o presidente Jules Rimet, que é o mesmo cara que dá nome para aquela taça que foi roubada, nomeou 2 caras para serem os responsáveis pela organização e realização do evento. Eles eram o italiano Ottorino Barassi e o inglês Stanley Rose. Os dois faziam parte da vice-presidência da FIFA e foram responsáveis por organizar as Copas do Mundo de 1934 e 1950. E também idealizaram a Copa Rio, o Intercontinental e a Copa dos Campeões da Europa, que acabou virando a Champions League. No início da ideia, eles queriam fazer um torneio com 16 clubes que representassem os 16 países que participaram da Copa do Mundo de 50. Mas por causa de problemas na logística, eles tiveram que diminuir esse número para 8 clubes. E é bem nessa parte que entra a CBD, que era como se fosse a CBF daquela época. Eles ficaram com o papel de escolher os representantes brasileiros e de fazer toda a logística dos jogos, enquanto Rose e Barassi iam trazer os times estrangeiros. Nisso tudo, eu tenho que dizer que existem algumas pequenas controvérsias nessa história, porque o próprio Jules Rimet tinha dado uma entrevista desmentindo que a FIFA teria dado o aval e muito menos organizado o torneio, e que foi tudo por conta própria da CBD. Mas logo depois ele se contradizeu, desmentindo o que ele já tinha desmentido, porque ele afirmou que a FIFA teve sim participação em todo o torneio. E aí fica essa bagunça da entidade não falar de verdade o que aconteceu. Mas os jornais europeus como L'Equipe, France Football e Mundo Desportivo e os jornais brasileiros que faziam toda a cobertura daquela Copa confirmam a versão de que a FIFA estava por dentro de tudo da organização e que foi ela que procurou a CBD. Enfim, os clubes foram selecionados e o torneio foi anunciado oficialmente como Copa Internacional dos Campeões. E o nome Copa Rio só veio depois que a Prefeitura do Rio de Janeiro viu a oportunidade de promover a cidade e por isso eles resolveram patrocinar a competição. Vieram 6 clubes de fora e 2 brasileiros por ser o país sede. E esses 8 times foram divididos em 2 grupos para jogar um no Rio de Janeiro e o outro em São Paulo. O grupo que ia jogar no Rio ficou com Áustria Viena da Áustria, Nacional do Uruguai, Sporting de Portugal e Vasco. E o grupo formado para jogar em São Paulo ficou com Juventus da Itália, Nice da França, Estrela Vermelha da Iugoslávia e Palmeiras, que além de ser o campeão paulista, também era um campeão do Rio-São Paulo daquele ano. Todos os gringos foram escolhidos por serem campeões nacionais e de países que disputaram aquela Copa do Mundo. O Nacional, por exemplo, era a base da seleção uruguaia, que foi campeã mundial, e assim como todos os outros também eram as bases das suas próprias seleções. Então não tem dessa de dizer que eram times fracos ou que foram os times que sobraram. Ah, mas quem que era o campeão brasileiro e por que que ele não foi chamado? Pois é, nessa época aí, o Campeonato Brasileiro ainda estava bem longe de ser criado. E o primeiro campeonato a nível nacional só foi acontecer em 1958, que foi a Taça Brasil. Por causa disso, os campeonatos estaduais de Rio e São Paulo eram os campeonatos mais relevantes. Para você ter noção do quanto que a Copa Rio era importante, os campeonatos estaduais pararam com um mês de antecedência só para os 2 clubes poderem se preparar melhor. Tá bom, mas cadê os times da Inglaterra, da Alemanha, da Argentina, da Espanha? Então, a ideia da organização
era chamar representantes de todos esses outros países que eram considerados do primeiro escalão do futebol mundial e fazer aquele modelo dos 16 clubes. Mas aí aconteceram alguns problemas. A Argentina, por exemplo, tinha brigado feio com a CBD e a FIFA, tanto que eles nem cogitaram participar do torneio e nem vieram para a Copa do Mundo de 50. Clubes da Alemanha, da Espanha, Suécia e Hungria também foram chamados, mas não vieram pela dificuldade de deslocamento da Europa até o Brasil. A gente tem que lembrar que no início dos anos 50, as viagens de lá para cá e daqui para lá eram um pouquinho mais difíceis do que são hoje. E a maioria dos times tinham que vir de navio para atravessar o Oceano Atlântico em viagens que demoravam mais de 2 semanas. E ainda tem a Inglaterra, que além desse fator, também tem a tradição de não ligar quase nada para os campeonatos mundiais. E uma prova disso é que já teve 3 anos em que os ingleses foram campeões europeus e nem fizeram questão de disputar o Intercontinental. Só tô aqui no meio para te lembrar que se você tá gostando desse vídeo, não perde tempo e já se inscreve aqui embaixo no Futilogia para receber todos os nossos conteúdos semanais e continuar acompanhando a gente. Mas bora falar do campeonato, que é o que realmente importa pra gente. Em 22 de junho, o Palmeiras estreou no Pacaembu e jogando muito bem contra o Nice da França, vencendo por 3-0. No dia 5, eles pegaram o Estrela Vermelha, que era um dos melhores times do campeonato, e já começaram perdendo por 1-0. Mas o Verdão conseguiu virar no segundo tempo e a partida terminou 2-1. Como a Juventus também tinha ganhado os seus 2 jogos, a última rodada ia ser só para ver quem ia ficar em primeiro do grupo. Mas na partida entre os dois, no dia 8, o que todo mundo esperava que fosse um confronto equilibrado, acabou numa tarde inspirada dos italianos e em uma goleada por 4-0 nos brasileiros, em pleno Pacaembu lotado. Mas isso não interferiu na confiança alviverde. Enquanto isso, lá no outro grupo do Rio, o Vasco deu um verdadeiro show, goleando Sporting e Áustria Viena por 5-1 e também ganhando do Nacional do Uruguai por 2-1 na última rodada. E aí é claro que eles se classificaram em primeiro lugar e quem ficou com a segunda posição foi o Áustria Viena. As semifinais ficaram decididas entre o primeiro de um grupo e o segundo do outro, e iam acontecer em 2 jogos, só que no mesmo estádio, que no caso ia ser na sede de quem ficou em primeiro. Por isso, o Palmeiras teve que viajar até o Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco. Toda a cobertura dessas 2 partidas foi feita com uma única certeza, de que o Vasco era muito mais favorito para ser o finalista, e o que fortalecia isso era a força do elenco naquela época. Só para você ter noção, do time da seleção que jogou a Copa de 50, 8 dos 11 titulares eram jogadores cruzmaltinos. Mesmo com o Maracanã lotado de torcedores rivais, o Palmeiras não sentiu a pressão e conseguiu jogar muito bem, vencendo por 2-1 e surpreendendo todo mundo. Mas mesmo assim, a galera ainda acreditava que o Vasco ia conseguir reverter facilmente no segundo jogo. E isso realmente quase aconteceu, porque segundo os relatos da partida, o Vasco meteu uma pressão absurda do início ao fim. Mas os palmeirenses conseguiram segurar o 0-0 na base da retranca do jeito que deu. E com o fim do jogo, veio a festa da classificação do Palestra. Lá na semifinal de São Paulo, o que não faltou foi gol. O primeiro jogo terminou em 3-3, com direito a 2 viradas e um empate no final. E no segundo, a Juve mostrou que realmente era melhor e venceu o Áustria Viena por 3-1. E no fim do jogo, também teve festa da classificação. O Palmeiras ia pegar na final o mesmo time que tinha goleado eles na primeira fase. E para piorar a situação verde, o ataque da velha senhora ainda tinha feito mais que o dobro de gols que o Palmeiras nas 5 partidas. Podia parecer que o negócio ia ficar difícil, mas definitivamente não foi isso que aconteceu. Porque depois da vitória contra o timaço do Vasco, a torcida se encheu de esperança e uma prova disso foi a invasão palmeirense em terras cariocas. Ninguém estava mais ligando para favoritismo nenhum. E no primeiro jogo, com o apoio de mais de 50 mil pessoas, sendo que 10 mil delas vieram de São Paulo, o Palmeiras conseguiu vencer por 1-0. No mesmo estilo do jogo do Vasco, segurando muita pressão, mas conseguindo fazer um gol dessa vez.
E aí não teve jeito, a euforia tomou conta da torcida e na tarde da grande final, no dia 22 de julho, mais de 40 mil palmeirenses saíram de São Paulo em direção ao Maracanã, com a promessa de trazer o primeiro título mundial da história. E além desses 40 mil que vieram só pro jogo, o público total com o pessoal do Rio passou de 100 mil nas arquibancadas. A Juventus já começou fazendo 1 a 0 logo com 18 minutos do primeiro tempo e deixando a tensão da final ainda maior. O empate veio com Rodrigues aos 2 do segundo tempo, aproveitando a bola na trave chutada por Liminha, e a torcida enlouqueceu no estádio. Mas aí de novo, aos 18 minutos, Hansen ampliou para os italianos e calou todo mundo de novo. Até que Liminha, perto do fim do jogo, aproveitou o cruzamento e se jogou com tudo na bola de carrinho para fazer o último gol do jogo e do título. A festa na hora foi muito grande e até jornalista entrou no campo para comemoração. O empate era tudo o que bastava para o Palmeiras se consagrar como o primeiro campeão mundial da história. A torcida começou a cantar canções em homenagem ao Brasil, e quando o jogo terminou, a festa começou definitivamente. Foi uma verdadeira loucura. Torcedor e jornalista invadiu o campo e virou uma bagunça total. O time foi recebido em São Paulo com uma imensa carreata e incontáveis homenagens ao longo do trajeto. E teve toda aquela festa que você já deve imaginar. E aí tá as capas de jornais daquela época para você não ter dúvida do que estava sendo disputado. Tá bom, tem toda essa história aí, mas o importante é que a FIFA não reconhece. E aí, como é que fica? Isso aí é verdade, a FIFA não reconhece de forma oficial hoje em dia, mas essa parte é bem mais complicada do que parece. Primeiro que a FIFA não reconhece oficialmente também os clubes que ganharam o Intercontinental. A única coisa que acontece é que ela reconhece o título, mas não dá a chancela oficial, que é a mesma coisa que acontece na Copa Rio. Ou seja, é certo dizer que eles são campeões mundiais, mas não é certo dizer que eles são campeões mundiais da FIFA. E a Copa Rio, na verdade, já foi várias vezes reconhecida e chancelada pela entidade, como em 2017, quando o Verdão mandou um dossiê pedindo reconhecimento ao secretário-geral, que respondeu com um documento oficial dando os parabéns ao clube. Em um comunicado à imprensa, a FIFA afirmou que o Comitê Executivo, após uma reunião em julho, reconheceu o torneio de 51 como a primeira competição de clubes de nível mundial e o Palmeiras como vencedor. Em 2013, o outro secretário-geral, Jerome Valk, assinou um documento junto com o ministro do esporte daquela época, que era Aldo Rebelo. E nele vinha escrito praticamente a mesma coisa que veio no de 2007. Ou seja, a oficialização do título. E a própria FIFA também já prestou várias homenagens ao primeiro campeão mundial nas suas redes sociais oficiais. O espaço vazio deixado pela federação por muito tempo fez com que surgissem esses campeonatos intercontinentais que não eram oficiais, mas que valiam muita coisa assim e eram considerados por todo mundo da época como campeonatos mundiais. Como você sabe, a FIFA só veio criar o seu Mundial em 2000 e em 2005 em diante. Mas será então que isso apaga os clubes que ganharam esses títulos mundiais antes? Esse impasse dura até hoje e pelo jeito deve estar muito longe de acabar. Mas se você torce para Grêmio, Santos ou Flamengo e você acha que o Palmeiras não tem Mundial oficial, você também tem que achar que o seu time não tem Mundial. E se você é São Paulino e acha a mesma coisa, tem que reconhecer que o seu time só tem um Mundial e não 3. Pelo mesmo motivo anterior. O que mais atrapalhou esse reconhecimento foi a bagunça que ele começou a gerar. Por causa de outros clubes que supostamente também teriam ganhado a Copa Rio e queriam ser o FIFA, que é o caso de Fluminense e Vasco. Mas esses dois têm um caso especial. O Flu ganhou a Copa Rio de 52, mas o problema é que ela estava fora do regulamento, porque só deveria acontecer de 2 em 2 anos. Mas na época ela foi arranjada para comemorar o aniversário do time, então era quase que um título festivo e amistoso. O Vasco também ganhou a competição em 1953,
mas ela já era outra coisa completamente diferente e sem expressão nenhuma, e já tinha até mudado de nome. Agora ele se chamava Rivadavia Correia Meyer e era outra coisa com outro formato completamente diferente. Tanto que eles nem brigaram tanto assim na FIFA por ele. O grande impasse do Palmeiras só veio em 2017, quando a FIFA anunciou que só aceitaria esse título de campeão mundial não oficial aos times que fossem os campeões do Intercontinental. Mas mesmo assim, todos esses times e o Palmeiras acabam ficando no mesmo limbo, porque a FIFA pode mudar de ideia e começar a considerar literalmente a qualquer momento. Então não tem nada definitivo nessa história. Enfim, a história, os reconhecimentos, as reportagens e a minha opinião tá aí. Agora vai de você acreditar ou não. E é claro, também deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários pra gente ir discutindo. E continua assistindo nossos outros conteúdos sobre futebol e todos os nossos quadros que você encontra aqui no card, aqui na descrição ou então na tela final do vídeo. É só você clicar e acompanhar. E claro que para você ficar ainda mais por dentro é só seguir o Futilogia nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram do Futilogia TV. Porque lá tem muito post e histórias interessantes e exclusivas. Então é só clicar no link que também está aqui na descrição. E não custa nada eu te lembrar de novo de se inscrever aqui no canal e agradecer a sua atenção. Valeu pela companhia e eu espero que você continue aqui com a gente. Então até a próxima aqui no Futilogia.